Boa noite, Elias Neto. Olá, boa noite, tudo bem com você? Estamos aqui com o nosso programa de segunda a quinta, de 19 às 20 horas, aqui pela TV Cidade Verde. Muito obrigado pelo seu carinho e sua audiência. Um abraço para você que nos acompanha em todo o estado de Mato Grosso por meio das nossas emissoras e também em todos os cantos. Você que está no YouTube nos acompanhando. Obrigado, viu, pelo carinho e também no Facebook. Nós estamos começando mais um programa e já vamos colocar aí a imagem do nosso convidado. O nosso convidado é gerente-geral do Várzea Grande Shopping. Tem formação em engenharia civil pela Universidade Federal de Minas Gerais e uma especialização em finanças pela INSPER. É um gestor por excelência e é por isso que a gente diz boa noite, José Flávio Alves Júnior. Boa noite. Você tá bom mesmo? Bom demais. Bom demais, né? Pelo jeito, você não é gurizada de Várzea Grande, não, né? Não sou, não. Sou gurizada lá de Minas Gerais. Você é gurizada de Minas Gerais, né? O que é mais importante, então, pro mineiro? Fazer um bom negócio ou comer um pão de queijo? Talvez fazer um bom negócio comendo um pão de queijo. Comendo pão de queijo. Isso aí fica melhor. Mas eu já estou acostumado com nas minhas andanças pelo Brasil aí, falar bastante de Minas, falar bastante do pão de queijo. O pão de queijo, né? Talvez é o nosso quitute mais famoso, né? Exatamente, né? A comida mineira é muito, muito deliciosa, né? Você é de onde lá de Minas? Eu sou nascido no interior de Minas, na realidade é bem perto de Belo Horizonte. Sim. A cidade se chama Itaúna. Uma cidade fica a 80 quilômetros de BH. Então fica na região, quase na região metropolitana. Ela não engloba a região metropolitana, mas é bem pertinho. Sim. Então fui nascido e criado no interior de Minas. Muito bem. E o que foi para você vir embora para o Mato Grosso? Rapaz, na verdade, assim, eu já estou aqui morando no Mato Grosso, né? Já vão fazer 6 anos. Sim. Tá? Então, eu vim de fato com o desafio, com a incumbência de poder, né, estar à frente do Várzea Grande Shopping, né? Que é um empreendimento que fica localizado ali na cidade de Várzea Grande, né? Acho que é um cartão postal do estado, em frente ao aeroporto, né? Então, já rodei bastante, já morei em bastante cidades diferentes, né? Mas vim para o Mato Grosso com esse objetivo de a gente poder colocar o projeto do primeiro complexo multiuso do Mato Grosso de pé, né? E é o que a gente tem feito aí nos últimos anos. A sua primeira formação, a sua formação é de engenheiro civil. Exato. E aí como é que você migrou para essa área? Perfeito. A minha formação ela foi engenharia civil, então assim, desde que eu me entendo, as minhas primeiras experiências profissionais foi tocando obra. Então eu sempre fui do chão de fábrica, né? Vim dessa área da construção civil. Então, nos meus primeiros passos lá em Minas, sempre foi em construções, em obras. E à medida que a minha carreira foi fluindo, eu passei por diversos tipos de obra. Entendi. Escolas, hospitais. E num belo momento, teve uma oportunidade que foi um convite para fazer e ser responsável de uma obra de um shopping center, que até então, para mim, era algo novo. Né? Isso já foi no estado de Goiás, né? Mais precisamente em Aparecida de Goiânia. E aí teve esse convite do Grupo Saga, né? Para quem não sabe, o Várzea Grande Shopping ele é empreendido por 2 grandes grupos, né, empreendedores, que é o Grupo Saga, que é mais conhecido talvez pelas concessionárias de carro, que são muito fortes. Exatamente. Né? Até então sabia do Exatamente. carros. Exato. E dentro do Grupo Saga existe a Saga Malls, que é uma empresa especializada em incorporar e administrar shopping centers, né? E outro lado do grupo, né, outro grupo societário muito forte, muito consolidado aqui no Mato Grosso é a família Maluf, né? Então, dentre as várias empresas que compõem aí o grupo, a São Benedito, a GMS, o Grupo AS, né, a Leila Maluf, o Mahalo, enfim, uma infinidade de empresas. Então, nesse contexto que foi idealizado o Várzea Grande Shopping lá por volta de 2013, 2014, até a sua inauguração em 2015. 2015, né? Exatamente. E aí você construiu e falou, agora vou ficar dentro. Exatamente. Na verdade, eu estava em Goiânia ainda, né? E na época a empresa estava com bastante
shoppings em construção, e eu sabia que em algum momento as obras terminariam e eu teria que seguir meu rumo ou, de fato, entrar para esse universo de shopping center que até então era desconhecido para mim, né? Sempre tive as experiências Eu brinco que obra, 5 horas, você passa o cadeado e vai para casa, né? No máximo tem ali um segurança tomando conta do patrimônio pra gente, né? E shopping não para, shopping é 24 horas, né? Então, das 10 às 10, das 8 às 10 são as lojas, após as 10 tem todo um universo de manutenção, de obras, de expansão. Então, foi quando veio o convite, depois que a gente entregou esse empreendimento lá em Goiânia, que é o Aparecida Shopping. Então, veio o convite do grupo para poder assumir a parte operacional inicialmente do shopping. Então, parte de manutenção, limpeza, segurança. Então, foi a minha primeira experiência, né, há 10 anos atrás, a assumir, de fato, né, alguma pasta dentro de um shopping center. Ainda lá em Goiânia? Ainda lá em Goiânia, né, na região metropolitana de Goiânia. E aí, de lá para cá, foi só, né, de fato, aprendizado. Na minha trajetória sempre foi formação de equipe, implantação de processos, né, e muito foco em resultado. E de lá para cá, passei por todas as áreas possíveis dentro do shopping center, né, desde engenharia, operação, financeiro, comercial e marketing. Então, foi a bagagem que acho que chancelou o convite do grupo a vir para o Mato Grosso, para poder estar à frente aqui do time do Várzea Grande. Agora, olhando para você é um cara jovem. Mas obrigado. Apesar dos cabelos brancos. Isso não regula muito mais. Hoje em dia tá fácil de maquiar, muito fácil de maquiar, né? E pelo jeito, você já passou por uma série de aprendizagens, de espaços. Sim. Quantos anos você tem? Eu tô com 33 anos. Tá guri, realmente. Eu tive um ex-chefe, né? Um antigo chefe, que ele brincava assim, tu é novo, rapaz, mas tu já rodou muito. Aí ele brincava que é igual viatura de polícia. Assim. Que o motor é novo, mas a lataria às vezes tá toda judiada. Tá toda judiada, ficava me zoando disso. Mas assim, comecei bastante cedo, né? No interior de Minas, minha família toda de comerciantes. Sim. Então comecei a trabalhar bem guri mesmo, como vocês falam aqui, né? Bem menino. Então já passei por vários desafios, né, nessa trajetória aí de mercado de trabalho. E agora que o shopping completa 10 anos, é uma data muito importante, né? Sem dúvida. Vocês estão com uma programação especial? Sem dúvida, né? Acho que o shopping que era tão esperado pelo Várzea Grandense, né? Naquela localização que sempre teve, né? A mística e a história de ter um shopping center, né? Então, em 2015 ele virou realidade, o primeiro da cidade, né? E agora, com 10 anos, a gente vem muito forte, tá? Acho que tem muita coisa boa para a gente poder contar e divulgar no decorrer desses 10, né? Desse ano, que completa 10 anos. Muita coisa ainda não podemos falar, né? Tem muita coisa estratégica, mas tem muitos presentes que a gente vai trazer para o Várzea Grandense, tá? E acho que o primeiro deles foi no ano passado a inauguração do Hospital Santa Rosa. Sim. O shopping vem nos últimos 2 anos num processo de se tornar um complexo multiuso, né? Então, assim, o que é isso? Que é algo novo no estado, né? Algo que não tem ainda. Outros estados já têm, então, assim como foi o primeiro da cidade, a gente traz esse pioneirismo do Grupo Saga e do Grupo São Benedito de ser o primeiro complexo multiuso do estado. Então, basicamente, ele continuará sendo o shopping center, né? Um ambiente de compra, de convivência, de interação, de entretenimento, de passeio, né? Para atender não só o Várzea Grandense, mas o estado todo. Mas aí ele dá um passo à frente, né? Ele, de fato, ele unifica um aglomerado de empresas dentro do mesmo centro empresarial de compras e de eventos. Ou seja, a pessoa vai para o hospital. O hospital, como eu não estive lá, depois que houve. Então o convite está feito, né? O convite está feito para tomar um café com a gente lá, para você conhecer o shopping. Exatamente, tal. Aí a pessoa vai, ela faz uma cirurgia, por exemplo, ela tem o conforto de estar por ali, e os familiares têm um shopping que lhe oferece tudo, tal. Essa é a ideia de fazer essa junção das coisas. Exatamente, né? O complexo é exatamente isso, é tudo num só lugar. Sim. Então, dentro do shopping tem uma unidade hospitalar do Grupo Santa, o Grupo Santa Lúcia, né? Então, é a bandeira do Santa Rosa. Então, é um hospital de referência, né? É um hospital que inaugurou em agosto, ele é anexo ao shopping, então ele está inserido dentro do prédio,
né? Então ele tem o pronto atendimento, ele tem um modelo de atendimento também pioneiro no estado, que é o modelo americano, que é um atendimento individualizado. Então o paciente chega, no modelo tradicional, geralmente ele vai até a triagem, vai até o médico, vai até os exames. É o paciente que se desloca. Lá não. Lá o paciente ele fica instalado num box, no conforto de um ar-condicionado, de um Wi-Fi, de uma TV, e todos os serviços vão até ele, né? Desde a triagem a enfermeira que faz né, esse primeiro atendimento, o cadastro, o médico vai até ele. Se precisar coletar sangue, fazer qualquer tipo de exame, todos os exames vão até o paciente, né? E ele fica aguardando esse atendimento. Então, é algo novo, é algo inserido dentro do shopping e é o que você bem comentou. Além do paciente estar bem atendido, todos os acompanhantes, os familiares, quem porventura estiver acompanhando ali a pessoa, vai poder usufruir dos benefícios de estar dentro de um shopping. Sim. Segurança, ar-condicionado, estacionamento, coberto, né? E toda a infraestrutura do shopping. Sim. Ele é anexo, né? Ali o Shopping VG, ele tem mais áreas para serem anexadas ali, para trabalhar com novos parceiros? Sim, o shopping ele foi concebido desde o seu projeto inicial para ser um complexo, né? E ao longo desses 10 anos, a gente foi ajustando as velas, né? O que era para ser um hotel se transformou num hospital, né? O que era para ser uma expansão da praça se tornou, de fato, num prédio empresarial, né, com salas e consultórios médicos dentro do shopping. Né? Esse está em obra e a gente entrega as chaves para os 82 empresários que já compraram as suas salas lá dentro em novembro, agora desse ano de 2025. Né? Então, além dessas expansões que já aconteceram, que foi o hospital citado e com o projeto imobiliário, que são as salas comerciais e consultórios, que a gente entrega em novembro, existem outras áreas. Então, existem outros projetos, né? Alguns ainda sigilosos por uma questão estratégica, mas o shopping, ele, apesar de ser verticalizado, existem espaços que a gente pode expandir, né? E é o que a gente tem feito aí nos últimos anos, e a ideia é nos próximos 5 anos continuar com essas expansões. Hoje, quantas empresas estão ali no shopping? Elias, hoje a gente conta com mais de 200 operações no shopping. Mais de 200? São mais de 200. E aí, unindo tudo, comércio e enfim, serviço? Do mais variado leque de serviços e de vendas, né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, o antigo Ganha-Tempo, né, que hoje é o SEC, que é o Centro de Estudado de Cidadania, dentro do shopping. Então, serviços públicos, né? A Secretaria de Turismo e Desenvolvimento tem o seu gabinete é instalado dentro do shopping. De Estado de Turismo? O municipal de Várzea Grande, exato. Secretaria de Turismo e Municipal. Exato. Ou seja, o Estado está lá com o SEC, a Prefeitura está lá com a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento. Então, desde serviços públicos a serviços privados, lavanderia, salão de beleza, uma unidade do Sicredi, né, clínicas, né, populares, que já estão com a gente há bastante tempo, cartório, para poder fazer um registro de um título, para poder casar, né? Um dado legal, a gente recebe, são 35 casamentos por semana. Que acontecem dentro do shopping? No cartório de registro, né, que é o segundo cartório de registro de Várzea Grande. Então, são mais de 200 operações entre lojas e quiosques e operações de serviço, né? E agora, né, já 100% comercializada a primeira fase, são mais 82 salas comerciais que vão ter desde atendimento médico, cardiologista, psicólogo, dentista, veterinário, advogado. Então, da maior variedade possível de investidores que acreditaram com a gente no projeto lá. Somadas essas novas 82 salas, então são quantas salas? A gente vai... Em número de salas, vão quase 300 salas comerciais. Entre as lojas âncoras, entre o cinema, entre essas salas comerciais, entre o hospital. Loja âncora é aquela a loja maior, aquela como é que é? O conceito âncora tem, a gente brinca também, né? No mercado de shopping a gente fala que tem os chopereis, né? Chopereis. Que é a linguagem dos chopeiros, que são os profissionais que geralmente trabalham. Âncora geralmente, a âncora do barco é a que segura, né? Não deixa você
âncora não deixa você perder o... Não deixa você perder o... Ficar à deriva. Ficar à deriva, né? É o que te ancora. Sim. Então, mas é o que de fato não te deixa ir para frente, né? Sim. Te deixa ali estabilizado. Âncora, o que a gente chama no shopping, é ao contrário. É pouco ao contrário, né? Ela, na verdade, ela fortalece determinadas áreas do shopping porque elas são marcas de desejo, são marcas que atraem o público, né? Então, se a gente olhar para o mercado brasileiro, as principais âncoras, as principais lojas de departamento estão no Várzea Grande, né? A Renner, Riachuelo, Lojas Avenida, né? A Lojas Torra, que é uma entrante na região centro-oeste, não existia até então. E em novembro último, né, do ano passado, foi a inauguração da Lojas Torra no Várzea Grande Shopping, né? A primeira unidade do Centro-Oeste, né? Um varejista muito forte, nascido no Brás, em São Paulo. Então, âncora é isso. Âncora é uma loja geralmente acima de 2.000 metros quadrados que tem esse impacto de trazer né, visitantes para o shopping, né? Então, o cinema entra também nessa classificação, né? A Smart Fit, que é a nossa academia, também ancora nesse segmento de saúde, né? De treinamento. Então, eu entendo nesse caso como é que seria a ancoragem que se fala, né? Exato. É que a importância daquele empreendimento, o tamanho daquele empreendimento, ele consegue também atraindo nos seus arredores, né, outros empreendimentos. Então ela faz esse trabalho também. Além dela, ela traz outros empreendimentos. Além da importância dela, indiretamente ela contribui com a vinda de outros. Você falou que teria um hotel. Ainda existe essa ideia de ter um hotel lá? Olha, essa era uma ideia, de fato, né, do projeto inicial, né, que ao longo dos anos, baseado em pesquisa, baseado em análise de mercado e baseado também no que é o business core do empreendedor, né, dos grupos empreendedores que estão por trás do shopping. A gente operar um hotel não é simples, não é algo trivial, então a gente enxergou outras oportunidades, né? Uma delas foi o hospital, outra delas foi o nosso projeto imobiliário, de fato, para comercializar e vender espaços, né, dentro do shopping. E então hoje o hotel ele não passa a ser uma estratégia, até porque a gente é muito próximo da associação de hotéis. Né? São mais de 15 hotéis nos arredores do shopping. É bastante forte. Então já existe, acho que o visitante que chega no Mato Grosso ele já está muito bem atendido em utilizar já a infraestrutura, né, a rede hoteleira que existe no entorno do shopping. São mais de 15 hotéis, então tem para todo gosto, para todo bolso. E está muito bem atendido. Então, nossa estratégia, o hotel fica um pouco mais em stand-by. Né? Stand-by e tal. De repente, talvez não. Natural, né? O mercado muda muito, né? Então a gente está sempre acompanhando. Acompanhando, de repente, ocorre. Perfeito. O fato do shopping ser ali, de cara com o aeroporto internacional Marechal Rondon, é interessante o público que frequenta, além do público local. É muita gente que chega, que passa e aí, de certa forma, passa a conhecer Mato Grosso a partir do shopping, algo nesse sentido? Bastante. A gente falou assim, o público flutuante, né? Que é esse público que transita nas imediações e ali nas proximidades do aeroporto. Ele é um público muito importante para a gente. Eu acho que a gente cumpre um papel, de fato, de acolher esse público, né, de trazer comodidade, né, e experiência, né? Então, a gente está, como você bem frisou, a poucos passos do aeroporto, né? Então, o fluxo desse público flutuante do aeroporto e dos hotéis, ele é diário, né? Tem muitos visitantes das mais variedades de turismo possível, desde turismo de negócio, né, ao ecoturismo, que é muito forte, né, aqui no estado, né? Então, muito estrangeiro. Muito estrangeiro também, muito estrangeiro. Que chega por ali. Muito estrangeiro, bastante. E automaticamente já vai direto. São pessoas que estão muito ligadas, né, a shoppings, né, vivenciando essa realidade. Me diz, você é engenheiro, né? Como é que vocês fizeram para resolver? Não sei se você acompanhou aqui e tal, que aquela região ali era pantanosa. Perfeito. E tem um córrego muito próximo, né? Isso, exatamente. Como é que vocês fizeram para resolver essa questão de engenharia? Perfeito.
na época da obra, eu até tive a oportunidade de visitar aqui, Sim. né? Eu estava em Goiânia na época, como eu comentei no início do nosso bate-papo, mas eu não estava à frente da construção, né, ali do prédio. Mas eu acho que toda obra que tem esse desafio de estar numa área pantaneira, numa área alagada ou numa área que o lençol freático é muito próximo da superfície, né, muito alto, né, tem uns desafios, né? Então, principalmente ali no shopping, você tem um subsolo e um piso semi-enterrado, que é os 2 pisos de estacionamento. Sim. Né? Então, precisa ser feito, de fato, um trabalho com cortinas muito bem concebidas e calculadas para poder fazer essa captação dessa água. Porque o problema de regiões como essa não é você confinar a água, é o contrário, você dá vazão e escoamento para ela não se tornar um problema. Sim. Porque ali começa a ter vários processos que podem prejudicar de fato o prédio, né? Erosivos, etc, etc. Então, acho que foi um desafio, não tenho dúvidas, Sim. né? Não só de fundação, mas dessa parte de escoamento desse lençol freático, né? Mas ao longo desses 10 anos foram feitas inclusive melhorias, né? Desde a inauguração, né? Para poder eliminar qualquer tipo de problema e de risco iminente desse lençol freático subir. Então, acho que isso está muito bem resolvido, né? Ali no Várzea Grande Shopping. Então, a gente tem 2 pavimentos de estacionamento cobertos, mas muito bem estancados, né, por cortinas impermeáveis e que dão o escoamento dessa água de volta para o lençol freático. É que na época em que veio a notícia, a informação de que seria construído um shopping ali, eu fiquei pensando como é que eles vão resolver essa questão. Perfeito. Mas eu acho que ali, assim, não só o shopping, né? Você tem o Amazon, que hoje talvez é um dos melhores hotéis do estado, que é nosso vizinho ali né, do lado do shopping. Tem o próprio Comper, que inaugurou também recentemente. A engenharia evoluiu muito, né? Nós tivemos um problema, Cuiabá teve um problema, a Universidade de Cuiabá, onde ela foi construída, ali era também um lago, era um lugar muito baixo. Inclusive, ali existia um bairro. Na enchente de 74, esse bairro desapareceu, que era terceiro de dentro, terceiro do meio, terceiro de fora. Esse bairro desapareceu com a enchente. Meu Deus, eu não sabia. Não sabia dessa as pessoas foram levadas ao parque de exposições e depois criou-se um novo bairro, que é o bairro Novo Terceiro, que está aí até hoje. Quando foi construída a Universidade de Cuiabá ali, que acho que foi não, de Cuiabá, Unic. A Unic, na Avenida Beira-Rio. Beira-Rio. Certo. Tá. Houve um problema seríssimo, que foi construída na primeira enchente, a região alagou. Meu Deus. E a parte de baixo... E tem a proximidade com o rio ali também, tem a proximidade com o rio, Cuiabá. e a parte de baixo foi completamente alagada. Aí depois que fizeram a drenagem, que resolveu essa questão. Não sabia dessa passagem. E tô há 6 anos aqui, já morei mais próximo de Várzea Grande, mais próximo de Cuiabá, já mudei, mas já morei naquela região ali também, no grau terceiro ali. Sim. Ali naquela região da Unic. Agora hoje a realidade... Eu não sabia dessa passagem, não. Hoje a realidade é super diferente, né? O vazagrandense, o cuiabano, ele é muito alegre, ele gosta de fazer piadas, né? Quando inaugurou o Shopping VG, que é como é chamado por lá, né? Carinhosamente chamado, né? Surgiram muitos memes, né? As pessoas faziam memes, essas coisas todas. De certa forma, ajudou no marketing também, né? Eu acho que... Eu acho que eu só vejo isso como um lado positivo. Exato, né? Sempre quando trazem essa pauta para mim, eu me recordo muito da campanha da Heineken. Sim. Né, da cervejaria, quando ela entrou no Brasil, muita gente não sabia falar o nome, né? Era Heikkinen. E ela levou isso de forma leve, tranquila. E assim, o importante é o consumidor chamar da forma que ela quiser. Exato. Né? Perdão. Sim, deixa o consumidor à vontade para chamar o shopping de Várzea Grande Shopping, se quiser chamar de VG Shopping, Shopping da Várzea Grande, não tem problema. Né? Pode chamar da forma que você bem entender, exatamente, porque você é nosso cliente, a porta tá aberta para ti. Mas os memes, eles ocorriam, na verdade, com os moradores dos arredores. Tem até uma brincadeira do cara que morava
sei lá, em Poconé. Aí ele estava na charretinha domingo à tarde, resolveram dar uma passeada lá no shopping, né? Aí o cara chegou e falou assim, meu Deus do céu, o lugar é mal assombrado. Saiu correndo porque a porta se abriu sozinha. Mas é verdade. Um dos shoppings que eu inaugurei em Goiás é o Aparecida Shopping, que fica numa região metropolitana de Goiânia, assim como o Várzea Grande está inserido aqui na região, na Baixada Cuiabana. Sim. E o shopping tem esse poder de transformar a cidade, né? E de trazer uma novidade lá, na experiência que eu tive na inauguração, pois aqui eu não estava na inauguração do Várzea, mas lá no Aparecida Shopping, no dia da inauguração a gente teve que pegar na mão de cliente porque nunca tinha andado de elevador, Sim. Nunca tinha andado de escada rolante. Sim. Então isso é algo que é novo, né? Exatamente. E traz assim a modernidade, traz a inovação para a cidade. Eu acredito que aqui, quando aconteceu, teve um pouco disso também. Né? Teve as novidades da porta abrir sozinha, da escada. Não precisa subir o degrau, o degrau me leva. O degrau né? te leva, né? Escada rolante. Eu me lembro da primeira escada rolante em Cuiabá, já faz muito tempo, né? Foi uma confusão. Muita gente ia nessa loja. Era um passeio, né? Sai de casa para passear e andar na escada rolante. Vamos dar uma passeada lá na loja tal, assim. Era numa loja na 13 de junho. Na 13 de junho. Aí tinha uma escada rolante, né? Só que aí tinha as confusões, a pessoa que tentava subir e não subia e voltava, aquele que perdia o time, caía. E é perigoso, tem que tomar cuidado. Perigosíssimo, né? Perigosíssimo, né? Faz parte da nossa história, né? Agora, assim, tudo é interligado. O mundo virou uma coisa só, né? Como é que é um empreendimento como um shopping, o Várzea Grande Shopping, por exemplo, você como administrador, como é que você vê a situação que nós estamos passando neste momento, as notícias do tarifaço, do Trump, daquilo, chega por aqui, como é que administra isso aí? Acho que sempre atinge, né? Acho que todo o cenário macroeconômico, de uma forma ou de outra, ele pode atingir. Eu costumo dizer, já estou há 6 anos aqui no Mato Grosso, que é um estado abençoado. Sim. Né? Acho que todos os desafios mais recentes que nós passamos, seja a crise econômica, seja né, a crise sanitária recente que nós tivemos e enfrentamos, aqui o Mato Grosso ele saiu muito bem, né? Eu acho que muito também ancorado no agronegócio, né? Sim. Então, acho que tudo que acontece no mundo, no país, na macroeconomia e na política acaba impactando, né? Isso aí, mais ou menos, de alguma forma vai impactar. Mas o que eu enxergo e conversando com os colegas, né? Com o empresariado daqui, com os outros shoppings que são, né? Eu brinco que, assim, o Várzea Grande Shopping não é concorrente de nenhum shopping de Cuiabá, nós somos o único shopping da cidade. Então a gente sempre troca muita figurinha no bom sentido com os concorrentes, porque o Mato Grosso ele é abençoado. Então a gente estava até conversando no nosso último almoço entre os superintendentes dos shoppings, né, como que o estado do Mato Grosso ele cresceu nos últimos anos, né, ancorado pelo agro. Né? Em 2016 era 22% que representava a agropecuária no estado, hoje já passou de 40%. Né? Então assim, de 2016 para cá, olha o quanto, né, quase 10 anos dobrou, né, a representação, quanto que isso evoluiu. Então isso dá uma ancorada no estado. Então eu costumo dizer que o Mato Grosso ele acaba sendo, ele vai contra um pouco esse cenário mais dificultoso que quando você liga a televisão você vê. Desde o tarifaço até, né, a conjuntura nacional, né, macroeconômica, das reformas e tudo mais, né? Então, pelo contrário, acho que o Várzea Grande Shopping está no seu melhor momento, né? O empreendedor vê o potencial mais do que nunca, né? Acho que acreditou lá atrás, né? Quando investiu em construir o primeiro shopping, com todos os desafios técnicos de obra que você já mencionou. Então agora são mais 60 milhões de investimento para poder de fato colocar esse complexo multiuso de pé. Eu acho que prova disso é os indicadores do shopping, né? Os resultados ano após ano sendo crescentes e sustentáveis. O nosso último projeto, que foi lançado bem de forma orgânica, a gente não, como diz, né, os antigos, não botou a boca no trombone, não fez um grande lançamento, né, em redes nacionais, em TV, e foi 100% vendido em questão de 4 meses. Né? Então, assim, acho que é o valor que o empresariado tem visto, primeiro, no Mato Grosso, e não só
em Cuiabá, mas em Várzea Grande, né? E no shopping. Então o shopping ele está num momento bom e os demais shoppings aqui do estado também. Acho que é um momento do que o varejo, apesar de todo esse cenário dificultoso, que o Brasil não é fácil, a gente sabe como é que é, empreender aqui é para poucos, mas os poucos que estão, eles, né, dão conta do recado, e no Mato Grosso não é diferente. Então acho que acaba assim impactando o tarifaço, não era, aí já recuou. Essa incerteza. Né? Então fica essa bagunça mundial nas bolsas de valores e nas ações das empresas. Então, esse sobe e desce das bolsas de valores. Fica uma incerteza muito grande, né? Então, eu acho que todo empresário ele fica mais receoso. Sim. E com menos Cauteloso. apetite ao risco, né? De tomar um financiamento, de fazer um investimento. Mas eu acho que pelo porte, pela força, né, do grupo empreendedor do Várzea Grande Shopping em específico, eu posso falar com propriedade. Pelo contrário, a gente está investindo, né, a gente está reinvestindo, porque a gente acredita que a curva de crescimento da cidade de Várzea Grande, ela tem um potencial muito grande. E eu escutei de um empresário muito forte de Várzea Grande, alguns meses atrás, que me chamou muita atenção. Ele falou assim, Zé, o calor de negócio em Várzea Grande mudou. A temperatura mudou. E a gente percebe isso no dia a dia. Prova disso, acho que é o shopping, né, reinvestindo, o Santa Rosa apostando em construir conosco, em parceria, uma unidade avançada, um centro de especialidade de referência no estado. É o Grupo Pereira apostando, né, colocando um baita de um supermercado muito bem estruturado, que ficou o Compra ali em frente ao shopping. O aeroporto em plena reforma, né? Tá lindo, tá novo, tá com novidade. O Vanderlei investindo também lá no Amazon, um hotel de referência, ou seja, né? Isso reverbera na cidade, né? As grandes incorporadoras investindo, né? Levando condomínios de alto padrão, um padrão legal, construtoras de médio porte também investindo na cidade, ou seja, acho que tem um contexto que vai muito em linha com essa frase que eu ouvi, que me soou muito boa aos ouvidos, né? O calor de negócio em Várzea Grande mudou, isso é uma realidade. Sim, isso é muito bom. Percebe-se que tem uma região de Várzea Grande que ela está mudando completamente. Aquela região ali, Chapéu do Sol, aquela parte ali, né? Os empreendimentos imobiliários, né? Exato. Isso reflete também no negócio de vocês? Ah, sem dúvida. Eu acho que tudo que for em prol de Várzea Grande crescer, prosperar, né? E do poder público e o privado, criar alternativas para que essa população cresça, né? Que existe um adensamento maior, que aos poucos a cidade consiga também se verticalizando, né? Porque acho que isso é um processo natural de qualquer região metropolitana, né? Eu sou de Minas, como eu comentei aqui. Vivi um pouco desse processo, né, das cidades da região metropolitana que eram tidas como dormitório, uma cidade de autoestima mais baixa, um polo mais industrial, ela crescer e hoje ser uma potência e andar com suas próprias pernas. Contagem, Betim, no caso de Minas Gerais. Vivi muito isso em Goiânia também, Aparecida de Goiânia. Né? Aparecida também é uma cidade, tipo uma cidade satélite, né? Exatamente, né? Que era tida, hoje não mais. Continua tendo o polo industrial muito forte, mas ela já anda com as próprias pernas, ela já tem shopping, ela já tem, né, centro empresarial, já tem... E acho que Várzea Grande é isso, né? Ela está nesse contexto, né? Então ela é uma cidade irmã, vizinha de Cuiabá, mas que ela tem o seu valor e sua identidade própria. Sim, é exatamente o que acontece em Brasília, né, com as cidades satélites, né? As cidades satélites, elas ganharam um novo significado de um tempo para cá, né? Muita gente mora na cidade satélite e as empresas estão lá. Exato. Também. Que também tinha essa mística de ser uma região não tão atrativa, com seus problemas de segurança pública. Falava-se também o mesmo que se falava de Várzea Grande, que era uma cidade de dormitório. Exato. Essa questão toda. Você falou em concorrência, o shopping não é concorrente dos outros shoppings, que ele está sozinho lá em Várzea Grande, mas independentemente tem que trocar figurinhas, né, entre concorrentes. Sem dúvida. Eu acho que a representação, né, hoje a indústria de shopping center tem uma associação muito forte, né, que é a Abrace, né? Hoje o Brasil ele já conta com mais de 650 shoppings, né? Sendo que desses 400 são filiados à Abrace. Então é uma associação muito forte,
né? E a gente tem que trocar figurinha, né? Eu conversando até com o César, que é parceiro lá do Pantanal. Ele estava à frente do mandato de coordenação representando o Mato Grosso na Abraça, né? Ficou por 4 anos, né? E passou o bastão para mim agora. Então, 25 e 26, o mandato está comigo. São mandatos a cada 2 anos para exatamente a gente ter essa proximidade, porque mesmo os concorrentes diretos que existem de fato, né, informações confidenciais, estratégicas, comerciais, né, porque cada um tem ali o seu DNA, o seu público-alvo, mas a gente tem que estar sempre trocando essa figurinha, né, porque acho que o mercado ele é único e a gente estando alinhado, né, e estando tendo essa troca, o mercado fortalece, né, e todo mundo tem a ganhar, não só o shopping, mas o consumidor, os lojistas, todo mundo. Então você tem mais uma função. Isso, na realidade foi um convite que a Abrace ela faz dos 26 estados mais Brasília, de 2 em 2 anos ela convida algum superintendente de algum shopping localizado em algum estado para poder fazer esse papel de coordenação, que nada mais é que isso, né? Unificar e ter pautas importantes, políticas, né, legislativas que possam impactar o nosso negócio. Então a gente tem tem um ponto focal em cada estado. Então, né, esse ano e no próximo sou eu, né, espero poder contribuir não só com o Várzea, mas com todos os shoppings do estado, né? Lembrando que a gente tem shoppings afiliados no interior do estado, né? Em Barra do Garça, em Rondonópolis, em Sinop. Sim. Como é que você faz a renovação de conhecimento? Você está sempre visitando os grandes shoppings no Brasil, fora do Brasil? Como é que é a sua rotina? Isso é algo que é muito importante porque as coisas estão mudando cada vez mais rápido e de forma mais significativa, né? Então, nós lá na Saga Malls, a gente tem essa política de treinamento e de acompanhamento de mercado. Por exemplo, mês que vem estaremos em São Paulo, né, com o nosso time comercial, exatamente para poder oxigenar o que tem de novo, né? Eu costumo dizer que as novidades acabam acontecendo nos grandes centros, que acabam sendo a vitrine, né? As grandes marcas, né? As novidades, os grandes eventos, as inovações. Então a gente está sempre em São Paulo, a gente está sempre também em Goiânia, e Brasília, né? Que são 2 centros fortes na nossa região, no Centro-Oeste. Para poder a gente estar fazendo esse benchmark com os maiores shoppings, as maiores companhias, né? E para trazer negócio. Eu acho que, né, ficar sentado na cadeira o negócio não acontece. Então a gente tem que estar sempre atrás das grandes marcas, conversando com o mercado, né? E acho que isso tem surtido bons frutos, né, para o Várzea Grande Shopping, né? Foram os últimos 2 anos de muitas inaugurações de marcas que eram de desejos antigos do shopping. Né? A Torra foi uma delas, a Life Vivara, que é uma loja linda, né, que inaugurou no final do ano passado, a Copenhague, a ReHap, a Estilo A. Então tem N exemplos, né, que acho que vale a pena e aproveitar até a oportunidade, como você bem disse que não conheceu ainda a unidade do Santa Rosa, não sei lá. Estender o convite não só para ti, mas para todos os teus ouvintes, os teus espectadores, para poder se dispor um momento, um final de semana, que seja, vá até o Várzea Grande Shopping, leve sua família, leve seu filho. A gente tem atrativos assim para todas as idades, muito forte no infantil. Acho que vale a pena. Quem não vai há algum tempo vai ver um shopping diferente, um shopping com muita novidade. Vamos fazer um intervalo? Vamos sim, claro. A gente faz um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre o Shopping Várzea Grande, as suas atrações e o que vem pela frente, né? Vamos ver se a gente descobre mais alguma coisa aqui. Tem muitos mistérios, né? Voltamos já. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto. Estamos conversando aqui com José Flávio Alves Júnior, do Shopping Várzea Grande. Ele que administra todo aquele complexo, aquele multiuso, que podemos dizer assim, né? Como você estava dizendo, é muito importante a questão do agro, né? No estado de Mato Grosso. E como é que é a participação do agro dentro do shopping? Esse é um desafio. É desafio? É um desafio, mas... Porque há empresas, nós temos muitas empresas do agro, né? Sim, né? Acho que as maiores estão aqui, né, no estado. Então, o que a gente tenta bastante, não só com o agro, mas com as indústrias, com as grandes empresas,
né? As cervejeiras, que são muito fortes, também estão no Mato Grosso, né? Sim. Tem já Coca-Cola, a própria Ambev, então, né? E as redes locais também, supermercados, Big Lago, Grupo Pereira, né? E nesse contexto, acho que tem as empresas do agro. Eu acho que o shopping center, ele é um canal de comunicação, ele é um canal de merchandising, né? Então, existe um valor agregado muito alto de divulgar a sua marca. Então, vou dar um exemplo do ano passado, que foi um projeto bem legal que nós fizemos, uma grande exposição com réplicas de dinossauro, que geralmente é sucesso. A molecada, a criançada adora e leva a família. E eu vi as imagens, então, eu vi esse material, sucesso. É muito legal. Então, assim, e é um custo muito alto, né, para levar esse tipo de evento para dentro de um shopping, né? Uma logística específica, tem um custo, existe um investimento de fato em conjunto dos investidores do shopping, dos lojistas, então é algo que é feito de fato a 4 mãos. Então, nesse projeto, a gente trouxe parceiros para patrocinar, né, e proporcionar para o Várzea Grandense essa experiência de ter o Jurassic Park, né, e em contrapartida dele ter sua marca estampada. Então, um dos patrocinadores nossos foi a Ambev, né, ela entrou com o Guaraná Antártica, né, que é uma marca mundial, conhecida já mundialmente, né, o Colégio Meta, né, que é um dos melhores colégios de Várzea Grande, que é parceiro nosso, dentre outros que estão com a gente lá, o Adventista, enfim. Ele entrou patrocinando, então a marca estava dele estampada lá no Dinossauro Rex, nas redes sociais, no outdoor espalhado pela cidade, por Várzea Grande, por Cuiabá. Então, acho que no agro o desafio é um pouco disso, né, a gente aproximar dessas grandes marcas, porque a gente também tem o que oferecer, né, que é visibilidade, que é uma vitrine, né, então como a gente está em frente ao aeroporto, então a gente tem feito muitas parcerias nesse sentido, porque a gente tem um fluxo de pessoas qualificado e muito grande, né, no dia a dia. Então, seja mídias digitais, né, nos nossos totens, nas nossas redes sociais, né, no próprio Wi-Fi, quando você entra no shopping, você é bombardeado ali com informações. Então, a gente sempre tenta ter uma via de mão dupla, né? A gente tem que ter algo a oferecer para esse pessoal estar com a gente. Então, não só o agro, mas acho que as grandes empresas de Várzea Grande do estado, a gente sempre está aberto a falar de parceria. A gente estava na semana retrasada no coquetel da corporação, do Corpo de Bombeiro, prestigiando lá o Gladson, né? Vou mandar um abraço para ele, que é o comandante-geral aqui da corporação do estado, que é nosso parceiro no shopping também. Que, aliás, né? Muito importante, né? Muito importante. A presença do bombeiro ali, né? Muito importante. Então, a gente está sempre fazendo os treinamentos, né, de evacuação, porque numa crise é muito importante todos estarem treinados, né, para minimizar ao máximo, né, os incidentes que podem acontecer. Então, a gente estava conversando lá e tomando um café lá com o Magno da Marfrig. Então, a Marfrig, pô, uma das maiores empresas, né, aí também do Brasil no setor de alimento, de carne. Então, acho que o shopping é isso, ele é um funil de negócio. Então, não tem regra. Você pode abrir desde uma loja a um quiosque ou fazer qualquer tipo de parceria. Você falando em Corpo de Bombeiros, tem toda uma dinâmica que preciso obedecer, né? Você tem o bombeiro, você tem Defesa Civil, mas você tem um complexo, né, de situações, de protocolos que vocês precisam seguir, né? Sem dúvida, né? O shopping, acho que todo shopping, o Várzea Grande é diferente, ele existe as normas gerais, o regimento interno, que é o que regulamenta ali, né? Porque é uma área comum, né? Eu costumo dizer que shopping, ele é uma empresa privada, com uma característica de pública. Sim. Né? Assim como a igreja, a porta do shopping ela é aberta para quem quiser entrar. Sim. Não tem uma restrição. Né? Então, existe toda uma normativa, né, para o uso interno das dependências das áreas comuns, dos banheiros, dos sanitários, e tudo isso muito respaldado também, não só pela legislação, mas pelas entidades de classe, né? O Corpo de Bombeiro. Então, existem... tem um restaurante aqui que eu faço em casa, hambúrguer. Vamos abrir no shopping? Claro, você vai ser bem-vindo. Mas, para que isso aconteça, existem as regras de segurança. Que devem ser seguidas. Tem os sistemas de proteção para poder proteger o cozinheiro, para poder proteger uma eventualidade falha, né, ali na labareda, ali na chama, né, para atuar naquele princípio de possível incêndio que possa vir a acontecer. Então, tem todo um regramento, né, de segurança
E a gente tem com muito zelo, né, a corporação, o Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Guarda Municipal, né, porque eles são os nossos apoios, né, nos momentos difíceis, porque shopping é isso, né, cara? Shopping é uma cidade e eu quero que tudo aconteça no shopping. Tudo que acontecer de bom tem que ser no shopping. Casamento, né, passeio, mas infelizmente existem também os momentos difíceis, né, que podem acontecer. Os funcionários recebem treinamentos? Sim, sim. Inclusive no mês passado, o último, a gente fez esse treinamento, né, que ele foi ministrado em parceria a equipe técnica do shopping junto com a corporação, do Corpo de Bombeiros, onde a gente faz o treinamento de todos que estão dentro do empreendimento, faz uma evacuação para exatamente ter esse treinamento. Né? Então, desde os funcionários das lojas e do shopping até os visitantes. Então, por exemplo, a evacuação aconteceu lá por volta das 9 horas da manhã. O pessoal estava na academia malhando. Então, eles têm que seguir o rito, sair pela rota de emergência correta. Né? É uma simulação de um risco real que pode acontecer. Né? Que qualquer empreendimento que tem essa característica de aberto ao público, ela está susceptível aos mesmos problemas de segurança pública que existe na cidade. Né? Então, a gente tem todos esses treinamentos. Existem os treinamentos de brigada, que são os brigadistas, que é um treinamento técnico, né? Que de fato são as pessoas que desempenham essa função. E os brigadistas que a gente chama são os brigadistas eventuais, que somos nós. Né? Que estamos lá trabalhando ou na loja ou no shopping, mas que você recebe um treinamento básico para, em caso de necessidade, você poder atuar como brigadista eventual. Sim. Entre funcionários do shopping, direto do shopping, e também os trabalhadores das lojas, né, são quantas pessoas ali dentro? Olha, a gente tem os nossos cadastros, né, e a gente atualiza esses cadastros semanalmente, mensalmente, perdão. Então, hoje a gente tem, principalmente com o hospital, né, e com o Torra, que foram as duas grandes operações que inauguraram agora no curto prazo, né, são mais de 3 mil empregos diretos e indiretos. Sim. Né, considerando toda a estrutura do shopping e toda a estrutura das lojas. Então, cerca de 12 mil pessoas dependem do shopping. Você multiplica, né? Se a gente fizer a conta por família... Conta por família e tudo isso, né? Perfeito. Se a gente fizer essa continha, né, de renda média por família, número de pessoas, acredito que é um número semelhante. Razoável, né? Razoável, né? Eu acho que o impacto do shopping no município, na sua região, né, primária, diria até secundária, terciária, é muito grande. É muito grande. Sem dúvida nenhuma, né? Muita coisa surgiu também nos arredores do shopping após a chegada dele em 2015. Exatamente. Acho que o shopping ele tem esse poder de qualificar a região. Sim. Né? Existe uma qualificação do shopping natural, da porta para dentro, mas da porta para fora é o que a gente tem visto, né, acontecer ali Não há dúvida, com a chegada do shopping, acho que Várzea Grande tomou um outro ar, né? Ela passou a ter, né? A gente tem orgulho de falar isso e a gente acredita que sim. Porque você passa a ter uma referência. O shopping é um empreendimento muito grande, né? Uma coisa muito grande. Agora, por falar em família, os filhos puxam muito os pais para as compras? Com certeza. Ou as mulheres puxam mais? Com certeza. Com certeza. Eu acredito que os filhos, sim. Eu acho que hoje com a digitalização, né? Sim. Por exemplo, meu filho tem 5 anos. O Henrique fez 5 anos. E hoje o celular é uma coisa muito natural, né? Sim. Então, não tenho dúvidas que o filho, ele é o principal motivador de tirar o pai e a mãe dentro de casa no final de semana, porque ele viu que no Várzea Grande, ou porque um coleguinha contou na escola, ou porque ele viu no celular, porque hoje ele está conectado. Super. Né? Que tem um brinquedo gratuito na praça de alimentação, que o coleguinha... Isso faz com que o pai leve a criança até lá. A gente, né, tem relatos diários disso lá, de colegas, de parceiros, de lojistas que, né, aproveitam os finais de semana, né, geralmente finais de semana quentes, né, que são aqui em Cuiabá e Várzea Grande, para aproveitar do benefício de estar num shopping, né, climatizado, com ar-condicionado e com atrativos
gratuitos, né? Então... Só nos últimos dias que foi uma exceção nesse clima nosso. O clima deu uma virada, né? É interessante observar que mês de abril normalmente não acontece isso. Pois é verdade. Eu estou há 6 anos aqui e tá diferente esse mês, né? Tá diferente, né? Tá diferente. Normalmente é junho, julho, agosto dá um frio assim, às vezes, que é um frio com vento. É um frio mais seco também, né? Um clima seco, né? Ruim pra caramba, né? É uma fumaça. Aí vem a fumaça. Setembro aí pronto, né? Setembro é aquela complicação das fumaças que a gente não consegue vencer, né? Mas a chuva essa semana, acho que foi um susto para todo mundo, né? Deu uma chuva muito forte, né? Trouxe alguns contratempos, acho, para todo mundo aí, para a cidade como um todo. Sem dúvida nenhuma. Justo no aniversário de Cuiabá. Exatamente, né? Agora, o que você imagina, como que deve ser o shopping daqui a 10 anos? Com todas essas evoluções. Essa reflexão é legal. Acho que o shopping, todo shopping, ele é concebido para durar a eternidade, né? É um investimento alto e a gente praticamente não me recordo de ter um shopping ter fechado. Sim. Então eu acho que o que nós esperamos é que daqui a 10 anos, não só o shopping, mas a cidade de Várzea Grande, Cuiabá, né, de fato se torne uma das principais metrópoles do Brasil. Sim. Tem um potencial enorme, muito ancorado pelo agro, né, para que a gente supere aí essa barreira de 1 milhão de pessoas, de habitantes, que eu acho que aí a gente começa a ter crescimento mais... Contínuo e de forma, não diria exponencial, mas crescimentos mais significativos, né? Nós somos aqui uma Cuiabá e Várzea Grande são cidades antigas, né? Sim. Cuiabá mais de 300 anos, Várzea Grande mais de 150 anos. Então, eu espero que daqui 10 anos a gente possa vivenciar aqui o que Contagem vivenciou lá em Minas Gerais, o que Guarulhos vivenciou há muitos anos atrás lá em São Paulo, que é de fato, né, nos tornarmos uma região metropolitana referência, né? E o shopping continuar nesse processo de expansão, né? A gente tem áreas para crescer. Sim. Né? A gente tem muitos projetos para os próximos anos, né? E a gente está sempre acompanhando o mercado. Porque o mercado muda e muda muito rápido. Tá certo. Obrigado. Sucesso. Para nós. Obrigado a você. Todos. Foi um prazer. Prazer foi nosso. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. Um grande abraço. A gente se vê sempre aqui pela TV Cidade Verde. Tchau, boa noite.